Paz do Senhor. Hoje eu quero ler com vocês Mateus 25, versículos 1 e 2. Nos diz assim: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O Senhor Jesus Cristo, quando no seu capítulo 25, traz-nos a parábola das 10 virgens, nada mais, nada menos, ele está trazendo um complemento ao que no capítulo 24 ele já começará a dizer. No capítulo 24, os discípulos começam a mostrar a grandeza do templo. E o Senhor vai chegar para eles e vai dizer: está vendo todas essas coisas? Não tem pedra sobre pedra que ficará em pé. Pedra sobre pedra será derribada. E o Senhor agora vai falar das dificuldades que vão sobrevir sobre aquele povo. O Senhor vai falar: aqueles que estiverem no monte, não venham de lá. Se ouvirdes dizer que Jesus está aqui ou ali, não vai ao encontro dele. Aqueles que estiverem no telhado, não desçam. Ai das grávidas e das que amamentam naquele grande dia. Então o Senhor já estava falando do fim, já estava falando do dia em que viria sobre a terra para ceifar, ou para a cega, a colheita tão esperada daqueles que em Cristo estiverem. Só que o Senhor Jesus gostava de falar com parábolas, e com parábolas agora ensinando, ele vai falar sobre as 10 virgens. Ele começa a história dizendo que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Ambas esperavam o esposo ou o noivo, em algumas traduções. A Bíblia vai dizer que todas elas tosquenejaram e adormeceram. E ouvindo dizer: aí vem o esposo, perceberam que não tinha azeite suficiente em suas lamparinas. Nem as prudentes, nem as loucas tinham azeite suficiente em suas lamparinas. O que acontece é que as prudentes levaram azeite consigo e as loucas não. Então elas vão dizer: divide conosco. As prudentes: não, para que não nos falte, vai com. O que acontece é que enquanto elas vão comprar, o esposo vem. O esposo vem, as prudentes entram. A história é clara que as loucas não adentram. E quando ela chama, ele aparece à porta e ele diz que não os conhece. Porque quando ele com luz estava, quando o povo vinha clareando, elas não estavam com ele. Agora voltando por capítulo 24, entendendo o Senhor falando do fim, vamos entender que o que está escrito em Eclesiastes, no seu capítulo 7, mais fale o fim das coisas do que o início delas. Vamos entender o que acontece no seu capítulo 3, o versículo 1, na igreja de Sardes. Vamos entender que não adianta começarmos e não terminarmos aquilo que começamos. Que em Cristo mais vale o fim das coisas do que o início delas. Porque quantos de nós começamos com boa vontade? Quantos de nós começamos com alegria? Quantos de nós começamos com gozo? Quantos de nós começamos com boas intenções? E no decorrer da caminhada, quem sabe com o peso, quem sabe com as coisas, com as palavras, você vai desistindo, vai desanimando. Só que o caminho para o céu, o caminho que o Senhor nos promete, é um caminho que ele exige santidade até o último dia, até o último momento. Então é necessário que nós nos permanecemos limpos. Na igreja de Sardes ele vai dizer que a igreja não está mais purificada do jeito que era. Na verdade, tem caras de vivas, mas está morta. O pastor vai ler a carta, porque o anjo da igreja era o pastor, e ele vai ler a carta que foi escrita para a própria igreja dessa forma: por que não morres logo? Porque tem caras de vivo e está morto. Alguns poucos mantiveram as vestes limpas.
Alguns poucos mantiveram as vestes purificadas em Cristo Jesus. Naquele grande dia, esses poucos que mantiveram as vestes purificadas serão representados pelas 10 virgens que estiveram com suas lâmpadas acesas até quando puderam. E quando as suas lâmpadas já se apagavam, eles tinham azeite em reserva. Aí talvez você me pergunte como conseguir esse azeite em reserva. Esse azeite em reserva você só vai conseguir com jejum, oração, súplica e uma busca constante ao Senhor Jesus. Para que ninguém vos engane aquele dia dizendo Jesus está aqui ou está ali, para que não traga uma facilidade de um evangelho que você não sinta, porque você conhece o evangelho verdadeiro que Cristo o trouxe a ti. Outrora você fez parte de uma família que pregava um evangelho verdadeiro. Quem sabe você saiu querendo ouvir palavras bonitas, doces, singelas, mas essas palavras não te enchem, não te trazem amor, não te trazem gozo, não te trazem paz. E naquele grande dia, para que nós não estejamos dos lados das 5 virgens imprudentes, consideradas loucas, que nós venhamos praticar o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos como a igreja de Sardes, como as partes daqueles que pareciam vivos, mas já estavam mortos, tinham morrido no pecado, tinham morrido com desonra. Mas que sejamos como aqueles poucos que mantiveram as suas vestes purificadas, porque estes o Senhor vestirá de vestes brancas. Chegarás um dia, diz a palavra do Senhor, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem nos montes. Em espírito e em verdade. A paz do Senhor, que o Senhor Jesus continue te dando oportunidades. Procure uma igreja próxima a você. Seja grato por tudo. Seja grato por a oportunidade que o Senhor tem te dado. A paz do Senhor.